O próximo passo é nós falarmos sobre o patrimônio da empresa, tá? Quando a gente fala de patrimônio, o conceito é muito mais amplo, né? Porque normalmente patrimônio a gente pensa só nos prédios, nas instalações, nos veículos, na frota, mas tem muito mais do que isso. A própria matéria-prima, ou seja, os materiais que nós temos, as peças, a compra, o estoque de peças de reposição dos nossos veículos de manutenção, também faz parte do patrimônio, até porque ela pode ser vendida, né? É, a própria patente, a marca do produto, da empresa, também faz parte do patrimônio. Então, o patrimônio já se percebe que é uma coisa muito mais ampla, né? Então, o que exatamente é o patrimônio? Por definição, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou de uma empresa. Em outras palavras, comporta tudo que a empresa tem e tudo que ela deve. Para a contabilidade, somente é considerado o que tem valor monetário e que tem a possibilidade de gerar lucro, ou seja, aquilo que se possa vender. Então, qualquer mercadoria, qualquer produto que eu tenho na minha empresa que eu consiga vender, faz parte do patrimônio, né? Como dito acima, saber contabilizar corretamente o seu patrimônio é essencial para que a empresa consiga definir de forma mais precisa como anda a sua vida financeira. Mas o patrimônio empresarial não deve ser confundido com o patrimônio particular do sócio. Existe uma coisa que é o patrimônio empresarial, o seu negócio. Tá? Não confundir com o particular. Então, os bens que eu tenho da minha vida particular e o que eu tenho da empresa são situações diferenciadas. Lógico que eu, como proprietário de uma empresa, eu tenho obrigações para com essa empresa. Eu tenho que pagar qualquer dívida que seja superior ao meu capital, né? Se eu fiz dívida. Por outro lado, a coisa é o meu particular que eu consigo fazer outros investimentos, não só dessa empresa. Mas essa separação é importante a gente mencionar, porque normalmente os pequenos empresários, ou mesmo o empresário de médio porte, eles se confundem muito. Eles têm a empresa como uma extensão da vida particular deles. A empresa paga os aluguéis dos filhos, do não sei o quê. Ou seja, é o tipo de situação que não deveria acontecer, mas a gente sabe que acontece, né? Então, é importante que você como empresário, você como frotista, você como gestor, você tenha a visão dos bens, a separação muito bem clara e muito bem definida, tá? Bom, então vamos lá. Então, o que é um patrimônio? Na realidade, o patrimônio são bens e direitos. O que seriam bens? São tudo que possa ser avaliado economicamente, trocado, vendido e que é utilizado para a realização, né, do objetivo principal da empresa. Terreno, construção, veículos, máquinas, equipamentos móveis, ou seja, o escritório, todos aqueles equipamentos, aquelas mesas, o ar-condicionado, tudo aquilo faz parte dos bens. E o que são os direitos? São os meus recebíveis, são o que eu tenho para receber, ou seja, eu vendi, eu gerei uma nota, uma duplicata, uma promissória e eu tenho direito para receber, né? Da mesma forma que juro, aluguéis de pessoas que estão alugando os meus imóveis, que é o imóvel da empresa, no caso, e eu tenho esses dados aqui. Então, são os meus direitos. Esses direitos, né, eles se contrapõem numa balança com as minhas obrigações. E o que é exatamente as obrigações? Contrário aos direitos, são aquilo que eu estou devendo. Se eu compro matéria-prima, eu tenho que pagar essa matéria-prima. Então, eu tenho fornecedores, eu tenho duplicatas a pagar, né? Salário de funcionários, aluguéis, ou seja, eu tenho que todas as minhas obrigações no sentido de que eu tenho que
honrar esses compromissos que eu tenho. Logicamente, a balança, o resultado, ou seja, a saúde financeira da empresa, ela vai estar vinculada justamente a isso. Ou seja, eu tenho bens, eu tenho patrimônio e eu tenho as minhas obrigações, os meus gastos. Eu tenho que me contrapor e assim por diante, tá? Bom, para levantar todas as informações relativas ao patrimônio empresarial, leva-se em conta tudo que a empresa tem como ativo, o que ela deve e o capital investido. Com essas informações, elabora-se o balanço patrimonial. E quando a gente fala de balanço patrimonial, nós estamos nos referindo ao quê? Aos ativos e passivos. Né? Nós temos dois grandes grupos aqui de conta. O ativo são todos os bens e direitos que nós acabamos de mencionar, o que seja. E o passivo são as minhas obrigações. Né? A diferença disso daqui é o quê? É o resultado líquido. Ou seja, é o resultado se eu tive lucro, se eu tive prejuízo num determinado período. Tá? Então, isso é muito importante. Bom, mas vamos falar no caso aqui de uma empresa, de uma frota, né? Onde para uma transportadora, a frota de veículo ela pode representar de 70% a 90% do seu capital. Por quê? Os veículos, os caminhões, eles têm um custo muito elevado. Eles têm um preço bastante significativo. E, consequentemente, para uma empresa de transporte, eu te deixo claro, uma empresa de transporte, por quê? Porque nós temos empresas em que ela tem uma frota para fazer a entrega do seu produto, mas ela não ganha dinheiro, não é o business dela fazer transporte. Ou seja, faturar em cima de transporte, mas sim vender um produto. Isso é uma outra situação. Agora, para a empresa que é específica transportadora, aí sim, o patrimônio dessas empresas está muito focado nos equipamentos e nos caminhões, na frota em si dela, tá? Que, logicamente, é bastante significativo. Todavia, mesmo independente do segmento, é um valor significativo. Lógico, quando nós estamos falando de caminhão, mesmo não sendo transportadora, é bastante significativo, tá? Bom, é lógico que todo patrimônio, tudo na vida, ele tem prazo de validade. E quando a gente fala tem prazo de validade, ele tem uma vida útil. E o governo permite, logicamente, que você agregue ao custo do seu produto para que você possa ter um custo maior e pagar menos impostos em função do resultado, em função do lucro. Você tem o direito de aplicar um fator de depreciação no veículo. O que significa isso? Todo patrimônio, a frota também sofre depreciação, é normal essas ferramentas de trabalho sofrerem desgaste ao longo do tempo. Por esse motivo, independente da marca ou modelo, os equipamentos precisam, além de manutenções regulares, para que se possa continuar funcionando, ela também sofre o seu desgaste. Ou seja, e nós aplicamos no cálculo dessa depreciação um valor para que se possa contabilmente fazer uma aplicação. Esse é um dos pontos importantes a ser salientado, é o seguinte, o prazo de uma depreciação, ele, lógico, de um veículo de carga, ele gira em torno de 5 anos. Mas isso não quer dizer que em 5 anos o caminhão, o veículo, ele já tem que jogar fora, ele já não presta mais. Não, muito pelo contrário. Contabilmente, você teria condição de comprar um outro veículo se você fizer a depreciação no período de 5 anos. Por outro lado, não quer dizer que esse veículo ele não vale nada, ele vai valer muita coisa. E isso a gente vai entender já quando nós formos fazer o cálculo, tá? Então, iniciando esse trabalho do cálculo, existem duas formas básicas de calcular a depreciação do veículo: a contábil e a gerencial. Olha que interessante. É importante conhecê-la para se definir qual será o melhor modelo para cada situação. Logicamente que a gerencial, o próprio nome já diz,
gerencial. Ele é para que você possa gerir o seu negócio, fazer as aplicações, fazer o repasse desses valores, talvez numa competição mais dura, mais séria, seja um pouquinho menor. Isso não quer dizer que eu possa aplicar gerencialmente uma coisa, porém, contabilmente, eu mantenho o valor contábil, que eu posso até, entre aspas, gerar um falso prejuízo. Por quê? Porque eu coloquei um valor de depreciação maior contabilmente no meu balanço, tá? Mas vamos lá. O cálculo contábil é feito com base em normas contábeis e nas regras definidas pela Receita Federal. Quando a gente fala contábil gerencial, longe de querer fazer falcatruas, muito pelo contrário, temos que seguir as regras que demandam as leis, né? Então, o cálculo é feito com base nas normas contábeis, né? Como essa conta é significativa, principalmente para as transportadoras, no qual os caminhões têm um peso bastante elevado, a contabilidade já se utiliza desse cálculo para fim de tributação. Independente do porte da empresa, qualquer contador faz uso dessa escrituração. Então, nessa maneira de calcular, a Receita Federal já estabeleceu quanto os veículos serão depreciados por ano, né? Então, por quantos anos e quanto terá de valor residual? O que é o valor residual? Nós vamos entender agora. A taxa de depreciação é de 20% ao ano. Isso quer dizer o quê? Que em 5 anos aquele veículo está pago. Por outro lado, existe um fator residual de 20%. Para entender como funciona, nada melhor do que um exemplo. Suponha que em janeiro de 2011 sua empresa adquiriu um Hyundai 2.5 0 km e na época pagou-se R$ 55.100. Bom, de acordo com as regras da Receita Federal, esse veículo terá uma depreciação de 80% desse valor, ou seja, estamos falando em R$ 44.000. Então, R$ 44.000 é o valor que eu estaria fazendo o quê? A depreciação no período de 5 anos. Então, eu tenho aqui 20% a cada ano, estou me referindo a 8.816. Por mês, esses 8.816 me dá o quê? R$ 734,67. E o valor residual, logicamente, é a diferença do 55 para o 44. Estou falando em R$ 11.000. Você deve estar pensando, mas o Hyundai em 5 anos deve valer mais do que esses 11 mil. É uma verdade, e é isso mesmo, tá? Mas é lógico que existem outros fatores, porque você tem todo um custo de manutenção ao longo do tempo, e logicamente a Receita Federal, ela fez basicamente esses cálculos aí, essas contas para isso, tá? Então, de certo modo, pensar dessa forma, você está coberto de razão. Afinal, o veículo realmente possui um valor maior no mercado. Entretanto, o cálculo contábil também está certo. O que é importante para que você possa entender é que, na prática, o valor calculado mais importante é o residual, mas sim, desculpa, voltando. Mas o que você precisa entender é que, na prática, o valor calculado mais importante não é o residual, e sim a depreciação mensal que você estará fazendo, que é o 734. Este é o valor considerado ideal a ser reservado pela empresa, que possui esses veículos, e assim fazer a reserva das manutenções. É lógico que eu tenho um residual de 11, mas é lógico que na hora que eu for vender, ele vai valer pelo menos uns 30 mil, 30 e alguma coisa, ou até mais, né? Então, pode parecer muito dinheiro, porém, considere que, além do veículo adquirido, depreciar, o novo sobe a cada ano. Então, nós estamos falando que a cada ano há uma inflação e há um aumento normal. Então, só para você ter uma ideia, eu comprei em 2011. Em 2016, 5 anos depois, um veículo zero já não custa mais 55, ele já está custando 72 mil. Então, quer dizer, você vê que tem uma diferença significativa entre os 55 mil que eu paguei lá em 2011 e 2016, eu já paguei 72 mil. Então, se nós formos avaliar o valor da FIPE, logicamente, que vai nos dar uma visão de valor mercado atual, o quanto que nós estaríamos
entre aspas, ganhando ou perdendo. Esse cálculo é muito usado por grandes empresas, mas caso tenha achado esse valor fora da realidade, talvez o cálculo gerencial seja o mais interessante no seu negócio. Nós temos que pensar que tem vários ramos de transporte em que os veículos eles se deterioram muito rapidamente. É que nem carro de vendedor, normalmente as empresas, dependendo do tipo de vendedor, que ele vai para a roça, para a fazenda, vender produtos químicos, agroquímicos, sei lá, normalmente eles procuram fazer uma depreciação de 3 anos e não de 5 anos, mas qualquer mudança requer, logicamente, autorização da Receita Federal para que se possa fazer isso. Tá? Então, o cálculo gerencial é mais fácil de fazer e de ser colocado em prática. Para fazer as contas, há necessidade das seguintes informações. Primeiro, valor pago pelo veículo, prazo que deseja utilizá-lo e valor do veículo, qual o valor que o veículo deverá ser vendido, né? Para se ter uma ideia, o prazo que se deseja utilizar o veículo e o valor pago por ele são informações fáceis de você conseguir. Provavelmente consegue-se com muita facilidade essas informações. Para conseguir o valor de venda, é simplesmente pegar uma tabela FIFO, pegar e fazer um retroativo. Se eu estou falando que eu vou usar em 5 anos, quanto vale um carro com 5 anos, esse modelo que eu tenho, 5 anos? Você tem mais ou menos uma visão de diferença, logicamente utilizando pela tabela FIPO. Então vamos dar um exemplo aqui para ficar claro. Vamos supor que na mesma empresa acabou de comprar um Hyundai Diesel, só que do ano 2015. O valor foi o mesmo estimado pela tabela FIPE 57.522, ou seja, pagou-se exatamente o que a tabela FIPE, um veículo usado e tal. Imagine que o prazo que se quer seja de 3 anos. Com esses dados agora, falta saber por quanto aproximadamente a empresa venderá esse veículo. Para isso, é só consultar a tabela FIPE e retroagir esse período. Ou seja, no caso aqui, 3 anos, quanto que custaria um veículo com 3 anos? Então, de um modo geral, no ano de 2012, custava-se 47 mil. E em 2015, vou fazer uma relação em 2012, quanto que ele custaria. Então, paguei 57 e o 2012 custa 47. Então, a diferença de 47 para 57 é que é a depreciação desses 3 anos. E isso, em 36 meses, quanto é que ficaria? Fazendo essa diferença, eu teria a diferença de 10 mil dividido por 36 meses, vai me dar 285. Você vê que, contabilmente, nós estamos falando em 780 e pouco que nós vimos lá atrás. Quer dizer, há uma diferença significativa entre um e entre outro. Só que tem um detalhe. Normalmente a gente usa esse conceito gerencial quando nós fazemos, quando nós entramos numa concorrência, porque a gente possa ter realmente um custo muito mais próximo, de um custo menor para poder oferecer para o cliente. E contabilmente, nós sempre vamos usar aquele outro cálculo que nós vimos anteriormente. Ok, pessoal? Bom, resumindo tudo isso que nós vimos, qual a diferença prática para o gestor de frota dessas informações? A precificação do serviço leva em consideração o desgaste do veículo e quanto maior, mais caro tende a ser o valor do serviço. Dessa forma, tendo posse dessas informações, se consegue gerencialmente entrar numa mesa de negociação embasados e com subsídio suficiente para propor valores e não ficar no prejuízo. Então, gente, independente do que nós vamos fazer contabilmente, nós devemos saber gerencialmente quanto que é a real depreciação. Dessa forma, a gente consegue fazer um preço competitivo no mercado e, logicamente, angariar cada vez mais serviços e trazer cada vez mais clientes para a nossa empresa. Bom, gente, esse foi um dos pontos importantes quando nós falamos sobre patrimônio. O patrimônio é uma coisa que as empresas, elas precisam, primeiro, o lucro dessas empresas precisam estar sempre buscando a inovação do seu patrimônio, para que ela esteja sempre atualizada e sempre com equipamentos de última geração, mas principalmente
em condições de conservação excelentes para que possa desempenhar as suas atividades da melhor maneira possível. Caso contrário, realmente as empresas ficam fadadas à morte se elas não reinvestirem no seu negócio. Ok, pessoal? Nos vemos no próximo módulo.